Seja bem-vindo no meu canal, meu nome é Visângelo Carvalho. Estamos recapitulando a lição da Escola Sabatina que está maravilhosa essa semana. E principalmente o tema muito importante para você entender. Quero desde já agradecer a paciência, agradecer também a assistir os vídeos meus. Eu estou melhorando cada vez mais meu vocabulário, estou melhorando cada vez mais, né, o meu jeito de falar, mas estou crescendo devagarinho. Obrigado de coração por estar aqui e ajude a compartilhar esse vídeo. Vamos pregar a palavra de Deus. Isso que é muito mais importante do que esses podcasts que estão acontecendo aí, debates sobre Bíblia, essas coisas todas. Quem tem mais conhecimento, quem não tem, olha, sai fora desses canais aí de podcast que ficam fazendo debatendo qual é a igreja mais certa que a outra, quem guarda mais a palavra de Deus que um do outro. Sai fora disso. Sai fora. Só assiste canais que ensinam a palavra de Deus. Tá? Só siga isso aí. Que também tem as mensagens bonitas, autoestima, assiste isso aí. Agora, debate sobre um assunto assim que, a sua igreja prega isso, sai fora. Isso não é de Deus, não. Não é, não. Isso é coisa de Satanás. Então vamos lá? Vamos orar. Santo Pai, obrigado por esse momento. Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Olha só que a lição nos fala. No Salmo de hoje, estamos no Salmo 119, mas eu vou, antes de falar 119, versículo 165, vamos ler o Salmo 19, 7. Abra sua palavra, a palavra de Deus. Abre aí, vamos ler Salmo 19, 7. Testemunho, quem leva o testemunho de Deus. Então vamos lá, 19, 7. Estamos chegando lá. 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o tempo de testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só, hein? Aquele que guarda o mandamento de Deus é o que dá um bom testemunho. É bom testemunho ajudar a salvar o próximo? É. É bom testemunho pregar palavras de Jesus? É. Maravilhoso, tem que pregar. É bom testemunho levar cesta básica para pessoas passando fome? É verdade. Bom testemunho. Ajudar um pobre? Bom testemunho. Tudo isso é bom. Mas se você não tem no seu coração que tem que guardar a lei de Deus, tudo isso é inválido. Tudo isso é inválido. Você sabia disso? Tudo isso é inválido. Você tem que entender que a palavra de Deus nos ensina que os mandamentos de Deus é válido perpetuamente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando surgiu a lei de Deus? Vamos falar bem claro. Na terra. Que a lei de Deus sempre existiu no céu e na terra. Quando Deus criou todas as coisas, Deus colocou o que no jardim? Uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele pediu para que o Adão e Eva não comessem o quê? Do fruto, é uma lei. Não faz isso, não vai morrer. É uma forma de uma lei. Não pode. O que eles fizeram? Comeram. Qual foi a consequência? Saíram fora do Éden, olha, e conheceram a morte. Mas a lei, ela condenou o Adão e Eva. A condenou. Mas Deus fez um plano maravilhoso que você vai entender agora. O Cristo é o Salvador. A lei, ela aponta seus defeitos, aponta seus erros. Os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20, para seguir tudo aquilo lá. Entendeu? Para seguir tudo que está escrito lá. Apontou? Está com esses defeitos? Aceita Jesus. Remissão dos seus pecados. Aceita Jesus hoje, agora, nesse momento. Agora você está me vendo no vídeo. Aceita Jesus. Vai para a igreja adventista, sétimo dia, ou batista. A igreja que batiza nas águas. Vai lá, se batiza nas águas. Aceita Jesus com todo o coração. Aceitou? Perfeito. A lei já não mais te condena. Porque você aceitou Jesus. Naqueles tempos antigos, quando o homem e a mulher pecava, o que o homem da casa ia levar? Um cordeirinho, um animal. Lá no sacerdote, lembra?
Lembra que lugar lá que levava os cordeiros, sacrificava os cordeiros, o sangue do lugar santo, o santuário, lembra? Então, depois eu posso postar um vídeo sobre isso aí. Então, aquele cordeirinho que era morto, o sangue dele, puxa vida, era um sinal que os seus pecados foram perdoados pelo sangue do cordeiro. Com a morte de Jesus, que nos salvou, os cordeiros não precisam mais, porque Jesus substituiu o cordeiro. Só você aceitar Jesus hoje como todo Salvador. Entendeu? Perfeito? Mas eu quero ensinar uma coisa para você. Não quero ficar um vídeo muito longo. Presta atenção aqui, ó, no finalzinho. A palavra de Deus é descrita como lâmpada para os seus pés, como diz os salmistas, e por isso protege das armadilhas ocultas dos inimigos. A grande paz que é desfrutada por aquele que ama a lei de Deus, obviamente, não resulta de uma ausência total de provações. Em vez disso, deriva permanecer na presença de Deus e ter um relacionamento estreito com Deus. Vamos entender o seguinte. Presta bem atenção. A palavra de Deus ensina que ele é luz, lâmpada para nossos pés. Perfeito. Não é isso? Não é isso? Olha como fala aqui, ó. A grande paz é desfrutada por aqueles que amam a lei de Deus. Se uma nação ama a lei de Deus, presta atenção, uma nação, vamos supor, Brasil. Brasil tem como princípio a lei de Deus. Tem. Uma boa parte, sim. A nossa lei brasileira, por mais que você ache que não, da Constituição, quando foi feita lá em 1985, acho que é isso, 86, ela, na verdade, é uma boa parte da lei, uma cópia dos 10 mandamentos, cristã. Você não sabe, está lá. Entendeu? Presta atenção. Vamos supor se o Brasil obedece à lei de Deus. O que vai acontecer com a nação? Paz. Vai ter morte. Ninguém vai roubar a mulher do outro, ninguém vai assaltar, ninguém vai falar coisas contra Deus. Vamos todos nós guardar o sábado, um dia de culto. Olha, se isso fosse, ter paz no Brasil. Se obedecesse à lei de Deus, teria mais paz. Se o mundo inteiro tivesse obedecido à lei de Deus, tinha paz. Jesus já tinha voltado, né? Ele estava vivendo a glória. Mas não. O que acontece com o ser humano? Querem desobedecer a Deus, querem fazer as coisas que querem, como Satanás queria fazer no céu. Fazer o que queria. O que aconteceu? Foi expulso. Muitos seres humanos querem fazer o que quer. Quer fazer o que quer. Mas não é assim, não. Tá bom? Não é muito bem saudável, não. Veja só que está escrito aqui também. Ao mesmo tempo, a falta de justiça no mundo é poeticamente descrita como abalo do fundamento. Então, a justiça do ser humano muitas vezes é falha. Muito falha. Mas de Deus não. Não é falha. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem foi que deu a lei a Moisés? Você acha quem foi? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Quem foi? Muitos pregam, não, foi Deus Pai. E o Filho veio abolir. Será mesmo? Eu vou falar para você, vou explicar para você que isso, preste bem atenção, a forma correta. Quem criou o planeta Terra? Criou o planeta Terra. Você sabe? Olha lá, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vai ficar um vídeo longo, até uns 15 minutos, mas tem que aprender isso para você entender quem foi que deu a lei dos 10 mandamentos ao homem. Olha lá, no princípio criou Deus o céu e a terra. Perfeito. Não sabemos quando foi feito isso. Não tem como saber, tá? Alguns ficam falando que foi 6 anos, 7 anos, 7 mil anos, desculpa, 6 mil anos. Deixa eu falar uma coisa, a terra já existia. Não sabemos quando Deus, todo o princípio do universo foi criado. Não tem como saber. Então não coloca a data, tá bom? Mas quando Deus olhou para o planeta Terra, a terra já estava lá. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Bem claro isso. Havia trevas sobre a face do abismo. Quem chegou primeiro no planeta Terra? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A palavra de Deus fala. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, quem chegou primeiro no planeta Terra foi o Espírito Santo. Perfeito?
para a criação da vida na terra. Hoje nós falamos criação na vida na terra, né? Não fala mais o termo criação da terra, a criação, a criação de vida na terra. Então vamos lá. E disse Deus, haja luz, houve luz, Deus falou isso, né? E chamou Deus de luz de dia e trevas, noite, e houve tarde de manhã e primeiro dia. Assim por diante. Você pode conferir o restante. Haja isso, haja aquilo. Essa luz aqui não é o sol, tá? Vou explicar para você. Isso aqui é a luz de Deus, que brilhava a terra, tá? Todo o universo. O universo estava vazio. Não tinha lua, não tinha Saturno, Plutão, Sol. Só tinha só a terra. Impressionante, né? Só o planeta Terra. Então essa luz, ela refletia na terra. No outro lado, ficava escuro. Depois surgiu o sol para substituir a luz de Deus. Agora, sabe quem está falando aqui, haja luz? Essa é a pergunta. Você não sabe? Deus? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo? Vamos lá? Abre João, livro de João, capítulo 1, versículo 1. Abre lá, meu querido. Abre lá que a aula hoje está uma bênção. Está uma bênção que eu posso explicar bem direitinho, para depois não ficar, né, pensando coisas. Então vamos lá. João 1, capítulo 1, versículo 1. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus. Espera aí. Como assim? No princípio era verbo? Quem era verbo? O verbo quem está falando. Haja luz. Quem é esse princípio? Vamos lá continuar. Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por médio dele, e sem ele nada foi feito. Espera aí, vamos continuar. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. De que estamos falando aqui? De que o João está falando? Jesus. Jesus. Então, Jesus estava na criação. O Espírito Santo estava na criação. Deus Pai estava na criação. Então, a primeira coisa que aconteceu, os três juntos. Está entendendo? Eu vou só passar um pouquinho para frente. Foi o Santa Trindade que criou o homem. Foi a Santa Trindade que criou a mulher. Presta bem atenção, é o único momento da história que os três juntos fazem criação, porque nesse momento da criação do planeta Terra, é só Jesus está falando. Haja luz, haja os animais, haja as plantas, só Jesus está falando. Depois, os três juntos aparecem na criação do homem. Entendeu? Então Jesus estava lá. Jesus é Deus. Jesus estava com Deus. Está entendendo? Jesus era Deus. Ponto. Depois explico a teoria de Deus. Tá bom? Pra você entender, a Santa Trindade é Deus. Não é deuses, não. No plural, é Deus. Os três juntos é Deus. Não é um corpo, uma parte de cabeça, como os outros ficam falando. Peito e uma... Não. São três pessoas, vamos dizer a nossa palavra. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Três pessoas mesmo. Na nossa linguagem. Mas são três pessoas divinas. Da divindade. Tá entendendo? Depois posso explicar lá na frente. Deixa aqui nos comentários. Só para deixar você, entendeu? Pensando sobre isso. Perfeito? Então foi a Santa Trindade que deu a Adão e Eva o entendimento para não comer do fruto, a lei dele. Não pode. Cometendo pecado. Foi a Santa Trindade que criou o plano da salvação. Foi a Santa Trindade que prometeu a terra prometida a Abraão, a Jacó, a Isaac, entendeu? Foi a Santa Trindade que estava lá no monte, junto com Moisés, e foi ele, Deus Todo-Poderoso, que entregou a tábua dos 10 mandamentos a Moisés. Moisés, meu povo ficou 400 anos preso, já estão tudo, me desobedecendo de novo, fazendo coisa errada. Entrega a lei para eles lembrarem que eu sou Deus e tem uma lei, e tem que seguir essa lei para a salvação deles, fazer bem para eles. Ele estava todo, filho, fazendo coisa errada. O Moisés, quando libertou o povo do Egito, Moisés teve que educar todo mundo. Até como, desculpa falar para vocês, até como fazer como falar a palavra, suas necessidades no banheiro, tipo, Moisés teve que ensinar de novo.
Estava fazendo de qualquer jeito, parecia animal. Olha a situação que estava. Então a lei de Deus que deu a Moisés foi a Santa Trindade. Jesus estava lá. Entendeu? Entendeu? Por isso que Jesus diz, presta bem atenção, em Gênesis capítulo 22, abre lá. Abre lá para você entender. Você tem que entender isso aqui. Se você não entender, vai complicar a sua cabeça. Abre lá para encerrar. Falei para vocês que o vídeo ia ser um pouquinho longo, mas a ideia é você entender o plano de salvação. A lei de Deus não foi abolida por Jesus. De jeito nenhum. Por quê? Vou abrir lá aqui. Capítulo 22. Abre lá, meus queridos. Vamos lá? Rapidinho, vou achar aqui rapidinho. Aqui, ó. Capítulo 22, versículo... Presta bem atenção. Versículo 13. Então, a luz não está muito boa. Versículo 13. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele é Deus. Ai daquele que fica pregando que Jesus aboliu a lei do Pai, porque foi ele mesmo que entregou a Moisés. É uma mentira. Hipótese alguma. O que Jesus disse em Mateus 5? Presta bem atenção. Presta bem atenção, meu querido. Pessoas ficam usando versículos de referências, tem nada a ver para mostrar que Jesus aboliu a lei. Ou que não precisa mais guardar a lei. Sabe? Satanás, ele coloca as coisas na cabeça das pessoas, e as pessoas ficam acreditando nessas coisas. Tem que parar com isso. Jesus nunca disse isso, não tem nenhum versículo. Tá bom? Vamos lá, 5,17. Não penseis que vim revogar a lei, tá em letra maiúscula, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Cumprir o mandamento de Deus. Se você cumprir o mandamento de Deus, não vai acontecer nada com você de mal. Você aceita Jesus como seu Salvador? Perfeito, porque hoje em dia, a coisa mais difícil é cumprir a lei, 100%. Por isso que Jesus veio para nos salvar do pecado. Entende-se isso, Jesus veio para nos salvar do pecado. Ponto, acabou. Você não vai para o céu sem se arrepender, se batizar nas águas. Coloca isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Quem fica ensinando essas coisas que Jesus aboliu a lei é coisa de Satanás. Já falei para você. Saia disso. Se os canais estão ensinando isso, está errado. Eu não estou te convencendo para você ser adventista, que guardamos o mandamento de Deus e ter testemunho de Jesus Cristo. Guardamos o sábado, guardamos todos. Você pode ser um batista, um severiano, da congregação, católico, que guarda a lei de Deus e mantém o testemunho de Jesus Cristo. Você pode ser. Já parou para pensar nisso? Você é povo de Deus, como eu sou. Você é um cristão. O cristão é aquele que acredita em Jesus como Messias, veio salvar os pecados. Ponto, acabou. Você não veio para ficar testemunhando pastor, ou a igreja fulano, ou a igreja ciclano. Você é cristão porque você tem Jesus como Salvador. E guarda os mandamentos de Deus. Coloque isso na sua mente. Lição boa, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Firmemente. Em nome de Jesus.